Eu queria que você pudesse abrir a palavra de Deus em João capítulo 15, versículo de 1 a 7. João capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 1 até 7. Prometo que nós não vamos demorar e eu peço tão somente que você tenha a máxima atenção a tudo que vai ser pregado aqui nesse momento, tá bom? Não converse, evite o banheiro, evite sair daqui desse lugar agora, porque o que leva a gente a sair da ministração da palavra de Deus não é coisa boa, não é coisa boa, tá bom? Então vamos estar atentos à palavra do Senhor, amém? Quero pedir à igreja para se colocar em pé. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Vamos ler todos juntos esse último versículo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Queridos, a bem da verdade, nós sabemos que o Senhor plantou a gente nessa terra com uma missão para frutificarmos e para darmos muitos frutos para a sua glória. E nessa noite, quando a gente vai rapidinho refletir nesse texto um pouco da dinâmica e da importância que essa palavra tem para mim e para você, eu creio que João não escreve essa palavra desconectado de coisas profundas e coisas que são fundamentos para a caminhada do homem e da mulher de Deus. Eu penso que quando João reflete essa palavra, uma palavra profunda, e eu penso também com a minha cabeça de pouco leitor da palavra de Deus, mas aprendendo um pouco daquilo que Deus tem feito. É alguém que era conhecido pelos outros discípulos, por aquele que escrevia pelo impulso do Espírito Santo. Que coisa boa a gente saber que alguém pode conhecer a gente por tudo aquilo que sai dos nossos lábios, sendo isto fruto do Espírito Santo em nós. E aí não tem como a gente não fazer uma ponte com esse homem chamado João Wesley. Um homem que não tinha muita coisa nas mãos. Nós sabemos que havia uma crise muito grande na Inglaterra no século XVIII. E Deus levantou João Wesley. Os seus pais eram pessoas sofridas, eram pessoas que viviam, sustentavam os seus quase 18 filhos de um produto de uma mina de carvão. Samuel Wesley, pai de João Wesley, antes de ser pastor da igreja anglicana, ele trabalhava duro para sustentar os seus filhos. E eu quero te falar nesta noite, Deus quer te levantar como alguém que vai sustentar a vida espiritual de alguém em qualquer parte desse planeta, que pode ser que você esteja guardando e sustentando um John Wesley na tua vida. Mas o que é que a gente peca? É que a gente acha que as coisas sempre têm que acontecer primeiro dentro da nossa casa. Mas Susana Wesley, a mãe de João Wesley,
começou a aplicar o seu coração à vida dos seus filhos. O que você... Eu acho que hoje a gente não tem esse método de alfabetização. João Wesley e os seus irmãos foram alfabetizados com a Bíblia na mão. Hoje a gente quer tantos métodos mirabolantes, hoje nós queremos tanta tecnologia, mas Suzano Wesley sentava na cozinha da sua casa e todos os dias alfabetizava os seus filhos, aprendendo, ensinando a palavra de Deus. E João Wesley foi se destacando no ensino da palavra de Deus. E eu queria hoje, quantos aqui gostam de acessar o Facebook? Faz assim. Eu estou levantando a minha mão. Facebook. Tem uma galera aqui que não levantou, não. E eu conheço, que eu estou lá. Escuta só uma coisa. Não é o caso de vocês. Tem muita gente postando bobagem no Facebook. E eu acho que você pode copiar essas frases aí e botar no Facebook. Bora comigo. Primeiro ali. Todo mundo. Eu me coloco... A segunda, eu... A conversão. Dá-me... Coisa boa para botar no Facebook, né? Em vez de botar, ai, estou cansada hoje. Estou me sentindo mal. Ai, os homens indo para São Francisco, indo para o cinema, partiu. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Dá-me, Senhor, homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. No século XVIII, esse cara já falava isso. E aí, a gente começa a entender que no século XVIII, a você que tem na sua mente a história do mundo, sabe que a Inglaterra, nesse tempo, estava vivendo um momento de quebradeira, havia uma bebedeira muito grande, não tinha crack, não tinha cocaína, mas a cachaça estava acabando com as famílias. Muitos homens saíam das minas de carvão e não chegavam em casa com dinheiro, porque destruíam tudo na cachaça. As crianças estavam indo para o orfanato, porque elas eram órfãos de pais e mães vivas, porque uma desgraça tomou conta da Inglaterra. E John Wesley começou a se incomodar com essa situação. E ele começa a dizer, se eu tivesse 100 homens, se eu pudesse fazer isso. E eu queria que você nessa noite estivesse aqui incomodado com o teu coração. Amados, você é uma dádiva de Deus para esse mundo, você é uma promessa de Deus para essa nação. E aí a gente olha o Evangelho de João e a gente começa a ver verdadeiramente muitas atitudes que a gente precisa tomar diante do Senhor. Eu vou voltar a um assunto muito que eu repito muito, mas são verdades na minha vida. Eu gosto muito de plantação, muito embora eu não tenha conhecimento nenhum de agronomia. Mas eu gosto muito de plantação. Se você me der um vaso com terra, está arriscado eu fazer um negócio muito bom, porque eu gosto de plantação. Mas um dia lá em casa, tinha uma faixazinha de terra lá em Cabo Frio, eu falei, plantarei uma acerola aí. Você já conhece a minha história da acerola? Você já conhece. Mas a acerola, quando eu vou ao horto e compro um pé de acerola, eu já penso no suco da acerola,
Eu já penso em tudo que a acerola pode oferecer. Quando eu planto uma laranjeira, eu já penso no suco da laranja, eu penso numa laranja docinha. Eu não vou plantar o pé de laranja pensando em olhar para um pé de laranja toda a vida, porque senão eu meto a foice nele e planto uma coisa que pode dar. Sim ou não? E eu estava com a acerolazinha lá em casa. E ela ia. Quando chegava na época da frutificação, não me dava nada senão pragas. Aquelas coisas branquiçadas. Eu já falei, eu tenho alguns que não conhecem essa história, você que já sabe, perdoe-me que eu preciso repetir, que Deus está mandando a gente fazer isso. E me falaram assim, uma ideia mirabolante. Tem que passar água de sabão de pedra em cada folhinha. Quantas folhas tem um pé de acerola? Quantas folhas tem um pé de acerola? E eu fui para lá, fiz uma água de sabão, peguei uma esponja e comecei. E vi que o negócio estava demorando muito, o negócio estava meio ruim para mim. E eu pensei comigo, Jesus tem misericórdia, não existe um tal de uma inseticida que a gente borrifa nessas plantas, nessas folhas. Conclusão, passou 3 dias, mais ou menos uma semana, sem aquelas pragas muito fortes, e voltaram as pragas todas. Falaram para mim, tem que sofrer uma poda radical. Eu falei, não tenho coragem de podar essa árvore. Eu acho que amanhã vai dar fruto, mas tinha praga. E eu ia lá, cuidadosamente, tirava só aquela pontinhazinha verde. E praga. E um dia eu fui na casa do primo da Celina, lá em Búzios, e um quintal assim, bem longo, bem comprido, e lá no final do quintal, uns materiais de obra, uma série de coisas, e ele falou, Urias, vamos lá no final do quintal colher uma acerola. Eu falei, não. E quando eu cheguei lá no meio desse entulho todo, estavam os galhos de acerola quase quebrando de tanto fruto. E eu lá na minha incredulidade interior, eu falei, esse pezinho não podia estar lá em casa? E falei, Joaquim, o que você tem feito? Nada. Ele fica aí. E eu só venho colher. Falei, Jesus, tem misericórdia na minha vida. Olhei, e ele tinha... O nosso pé de acerola era muito bonito. Ele tinha um tronco assim bonitinho. Bonitinho. Aí um dia nós entramos numa obra lá em casa. Eu chamei o pedreiro, falei para ele assim, olha, cara, vamos arrancar esse pé de acerola daí, que ele está só trazendo sujeira para o muro e pode proporcionar uma série de coisas aí, mas com dor no coração. Você arranca esse negócio. E aí, eram umas 3 horas da tarde, estava vindo para cá, eu falei, para garantir que você vai cortar esse negócio. Eu fui lá dentro, assim, lá em casa, com muito carinho, peguei um serrote, medi assim, falei, Jesus, tem misericórdia, e metei, arranquei a copa todinha, deixei só o tronco desse tamanho. E falei para ele, meta a picareta e tira esse negócio daí que ele pode rachar a calçada, que a gente vai fazer uma calçadinha aí. Bora. Voltei 3 meses depois lá em casa, quando eu parei o carro assim no passeio na rua, que eu olhei por cima do muro, o muro lá é mais ou menos desse tamanho, uns galinhos novos de acerola, eu falei, meu Deus, o cara não tirou. Quando eu entrei, que eu olhei aquelas folhas lindas, parece que invernizaram aqueles negócios, eu falei, acho que não vou tirar mais não. Vou tirar mais não. E ele foi indo. Quando chegou no final do ano, deu uma brotação de acerola. Aquele troço deu muita coisa. Minha cunhada colheu mais de 3 sacos de acerola, tirou foto, botou no Face. Eu falei, oh, glória, o Senhor é fiel. E ela falou comigo, tem que podar as coisas ruins na raiz. Ela falou comigo, só vai dar fruto se tiver coragem de tirar aquilo que atrapalha. Só vai dar fruto se tirar aquilo que impede. E eu quero dizer, é possível que nessa noite eu esteja diante de umas acerolas aqui nesse lugar que precisam dar fruto para poder saciar a vontade do mundo de tomar um suco geladinho. Mas você precisa ser podado, meu irmão, na sua vida. Precisa ser podado nas suas vontades. Precisa ser podado na sua prática espiritual. Precisa deixar de ser um crente ou uma crente relapsa ou relapsa e se alimentar com coisas que não deve. O Senhor me plantou e te plantou nessa terra para a gente dar muito fruto. E preste atenção o que o texto de João diz. Aquele galho ou aquele ramo que não dá fruto, ele precisa ser cortado e lançado no fogo.
Amados, eu fico pensando, o que é que João pensava quando dizia isso? João escreve para um povo, realmente um povo conhecedor da palavra. João escreve para uma classe de pessoas que tinha conhecimento da lei, que tinha conhecimento da palavra. E João começa a escrever uma verdadeira revelação. Eu quero te dizer nessa noite, você não está precisando de conhecimento intelectual, tu precisa de revelação. E o dono da revelação nessa noite entra nessa casa. O dono da revelação entra nesse lugar. Ele conhece o oculto do meu coração. Ele conhece a dor da minha alma. Mas ele entra aqui nessa noite com o seu vaso nas mãos para curar o meu coração e o teu coração. Porque aquilo que nós não temos condição de fazer, o Senhor faz. Amado, em nome de Jesus. O último versículo que nós lemos diz o seguinte: sem mim, nada podeis fazer. Eu fico assim impressionado pela contundência da palavra de Deus. Eu fico assim impressionado pela direção que Deus tem dado para a sua igreja. E o Senhor tem nos aconselhado, o Senhor tem nos guardado. E eu quero te perguntar nessa noite, nesse lugar, quantas pessoas você tem conduzido a Jesus? O fruto, a acerola que Jesus conhece na nossa vida, são as vidas. São as pessoas que nós vamos falar do seu amor e trazê-las para o seu reino. Tem pessoas que não têm mais coragem, nem calibre espiritual, de convidar uma pessoa, ao menos, para vir na tua célula. Sabe o que acontece? Quando nós perdemos o nosso vigor, não há mais nada para a gente fazer. Mas a palavra de Deus diz que é o galho cortado, que o tronco pode voltar a brotar, quando há a seiva do Espírito Santo. Eu quero te declarar nesta noite, o Senhor é o tronco da videira, e se nós estivermos ligados a Ele, nenhuma doença vai poder tirar a nossa capacidade de frutificar. Nenhuma doença. Nenhum galho sobrevive quando é arrancado do tronco. E eu quero te perguntar nesta noite, você continua acoplado ao tronco que é Jesus? Se você estiver acoplado ao tronco que é Jesus, vão soprar os ventos, vão vir as dificuldades, mas não te faltará vida, porque a vida é Jesus, Ele é o tronco principal, e a palavra de Deus diz que Ele é a verdadeira videira. E eu quero te declarar, quero te convidar nesta noite a você viver uma vida verdadeiramente de frutificação na presença de Deus. A gente pensa que Deus não vem fazer uma visita e uma vistoria na nossa vida de vez em quando. A gente pensa que Deus é um agricultor relapso, que planta a gente ali, vai embora e diz que ele se vire para lá. Vocês estão lembrados do que acontecia no jardim do... Presta atenção em mim. Vocês estão lembrados do que acontecia no jardim do Éden? A palavra de Deus diz que todo dia de tardinha, o Pai Eterno ia lá no jardim conversar com um casal que ele botou no jardim. Todo dia. Sabe por quê? Deus quer saber como é que a plantação está indo. Vocês estão lembrados de Jó capítulo 1? Quando Deus reuniu os seus filhos para uma conversa, e a palavra de Deus diz que no meio dos filhos de Deus, quem é que estava? Satanás. E o Senhor toma um susto com um convidado não desejado. O Senhor disse para ele: está fazendo o que aqui, cara? Ele falou para Deus: sabe o quê? Eu estou vindo de passear a terra e rodear por ela. E Deus, que é fera, Ele conta com as nossas acerolas. Ele disse assim, ó: viu minha plantação de acerola lá com o nome de Jó? E antes que ele falasse alguma coisa, repita comigo: homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal e é íntegro. Eu queria essas coisas para a minha vida. E o Senhor falou para ele: viu meu servo lá? E o inimigo diz o quê? Também. Dá tudo para ele, de mão beijada. O Senhor disse para ele: toca em tudo que ele tem, menos na alma dele.
e ainda assim vai continuar me servindo. Irmãos, eu quero que Deus tenha coragem de falar isso de mim. Eu quero ter uma vida que o Senhor possa chegar para o inferno e dizer: toca em tudo que Ele tem, menos na alma dele, e ainda assim vai continuar me adorando. Deus quer falar isso de você, é isso que é essa igreja, mas tem gente jogando a arma no chão e voltando à vida anterior, porque a unha do pé ficou encravada. Tem gente ficando em casa que perdeu o vigor de estar na casa do Senhor, porque a bicicleta empenou o aro. Então a gente precisamos rever os nossos conceitos. Nós não fomos chamados para servir a Deus se Ele vai dar coisas para a gente, mas nós fomos chamados para dar frutos para que o nome dEle seja glorificado. A dinâmica é diferente. Eu vou frutificar para o nome dEle ser honrado e glorificado. E nessa noite, eu estou terminando, mas eu queria que você não saísse dessa casa nessa noite de hoje sem rever a tua postura. Teve um tempo que eu andei meio barro, meio tijolo. Algumas coisas começaram a esfriar o meu coração quando eu era jovem. E eu comecei a ver defeito em todo mundo. Porque aqueles irmãos do meu grupo jovem lá, tudo hipócrita, cara. Pô, eles pegam pesado comigo, meu brother. Via defeito em tudo. E um dia, o meu líder de jovem, que já partiu dessa vida, Deus que abençoe Juninho, meu pai espiritual naquela época, me abraçou, me levou para casa e falou assim: Belo, Belo, meu nome é Urias Belo, Belo, Belo. Fala: Belo, Belo, o Senhor tem tido misericórdia de você. O inimigo tem botado um sentimento no teu coração de ver defeito na igreja, porque quando você vê defeito nos irmãos, você cai na mão dele. Então muda teu histórico hoje, começa a se arrepender e pedir perdão. Eu fiz isso imediatamente. E graças a Deus, estou de pé e caminhando até hoje, 27 anos da minha vida. Porque eu ouvi conselho de alguém que tinha autoridade sobre a minha vida. Você que entrou aqui, que está submisso ao líder de célula. Você que entrou aqui, que está falando mal da liderança. Você que entrou aqui, que está metendo malho nos teus pais. Você que entrou aqui, que tem envergonhado o teu patrão, que tem exposto o seu patrão. Você precisa arrepender que você está traindo maldição para a tua vida. E uma vida com praga igual a cerola nunca vai frutificar. Vai passar 40, 50 anos nessa terra e não vai ter a experiência de desfrutar de uma colheita farta. Ah, meus irmãos. E aí eu estufava o peito. Estive lá de férias em Cabo Frio. Frente à nossa casa tem uma oficina que tem muito movimento. Eu fui lá em casa, o pé de acerola chapado. Fui lá em casa, peguei a escada de abrir, fui lá na calçada, abri com força. Pá. Peguei um saco de mercado, subi na escada. Eu olhava assim de vez em quando para ver se tinha alguém. Sabe o que a palavra de Deus diz? Onde houve vergonha, haverá dupla honra. Eu quero ministrar uma unção de dupla honra nessa noite, nesse lugar. Se Satanás está tentando parar você, envergonhar você com os teus filhos, com a sua família, se Satanás tem tentado usar o teu casamento para te envergonhar, se prepara que vem dupla honra aí para você. Você vai frutificar e a glória de Deus vai inundar a tua família. Aleluia! Tome posse da tua vitória. Você nasceu para vencer, você nasceu para a vitória. Aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Você nasceu para ser vencedor. Você nasceu para vencer. Foi marcado para vencer. Eu quero orar por você nesse momento. Mas eu queria saber nessa noite. Quero te dar a oportunidade, irmãos, de você ser meu parceiro na colheita de acerola. Coisa boa é quando a vitória vem.
E eu sei que esse ano de 2014 é o ano que vai ficar marcado na vida dessa igreja, porque é o ano do derramar profético do Senhor. Eu sei disso, e é por isso que Satanás tem se levantado, mas ele se levanta para cair. Feche teus olhos nesse momento, por favor, por gentileza. E eu queria te dar oportunidade nesse momento. Quero os intercessores intercedendo. Quero te dar oportunidade nesse momento de você poder fazer uma reparação espiritual diante de Deus hoje. Quem sabe você vai ter o sentimento que eu tive. Como que eu vou cortar essa acerola se eu que plantei? Há uma sensação que se eu cortar aí que a coisa vai ficar ruim, mas o Senhor diz, tenha coragem, corta isso da tua vida. Quem sabe você entrou aqui hoje, distante do caminho do Senhor, desviado da presença de Deus. Já não aguenta mais com você mesmo. Você é profeta, você profetiza do Senhor, você que é um levita do Senhor, você que é um evangelista, o Senhor está dizendo para você, eu estou contando contigo, rapaz. Eu estou contando contigo, moça, estou contando contigo, meu senhor, minha senhora. Deus conta com você, aleluias. O reino de Deus não tem sentido enquanto você não está nele, aleluias. Você nasceu para poder dar frutos. Você que entrou aqui hoje, convidado por alguém, eu vou garantir uma coisa para você e vou cumprir isso que eu vou dizer. Se você sinalizar sua mão no lugar onde você está, eu não vou te convidar para vir aqui, eu vou orar por você aí mesmo. Eu queria saber aonde tem uma primeira pessoa que deseja consertar algo com Deus ou vir para os caminhos do Senhor, que sentiu a presença do Senhor hoje através dos louvores, através do ambiente de graça que está nesse lugar. Amém, querido, Deus te abençoe, obrigado. A segunda pessoa que deseja caminhar com a gente, amém. A terceira pessoa, a quarta pessoa, alabassura e cantalabás. A glória de Deus está instalada nesse lugar. A glória de Deus escolheu esse endereço. Onde está a quarta pessoa que deseja viver uma vida em vitória diante de Deus? A palavra de Deus diz, para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do maligno. E à medida que você levanta a sua mão, cadeias estão sendo idas ao chão nessa noite. A tua família está sendo liberta. A quinta pessoa para Jesus. A quinta pessoa. A sexta. A glória de Deus está nesse lugar. A glória do Senhor, a Shekinah do Senhor está aqui. Você continue com teus olhos fechados orando a Deus. Glória a Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós não viemos aqui brincar, Senhor. Quando a gente sai de casa para vir para esse lugar, a gente percebe uma pressão espiritual tão grande, mas isso alegra o nosso coração, porque a gente sabe que é o Senhor que está operando, e quando o Senhor se levanta, o inimigo tem que bater em retirada. Nessa noite, Senhor, melhor do que eu, o Senhor contemplou essas mãos que se levantaram nesse lugar. Ah, Senhor, eu tenho uma visão do Senhor inclinado, segurando essas mãos nessa noite e dizendo, eu, Senhor, te ajudo a você caminhar. Segura bem forte, Senhor, nessas mãos. Como um pai segura a mão de uma criança de 1 ano, segura a mão do teu filho, da tua filha. E eu quero crer, Senhor, e quero profetizar. A história e a vida desses irmãos nunca mais serão as mesmas. Eu quero te engrandecer, eu quero te honrar, em nome do Senhor. Se você pode aplaudir o Senhor e glorificá-lo, faça isso. Faça isso. Faça isso.